Bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Sexta-feira, 20 de setembro, e hoje é o 45º Café com a Gi. Olha que delícia, coisa boa. Eu vou bater um papo com a querida Mariela Galo. A Mari, ela é coach e mentora de gestão de carreira. Faz um trabalho belíssimo no campo do desenvolvimento humano, com possibilidades, com caminhos, enfim. Ela é psicanalista também. A Mari é uma querida que a vida me trouxe de presente, então estaremos hoje conversando sobre 50 mais em ação, redefinindo sucesso na carreira e na vida. Quem diria, né, gente? 50 mais, meu Deus. Eu lembro que quando eu era criança, a gente ficava imaginando, né, os adultos lá com seus 40, 50 anos, a gente achava eles já tão velhinhos, né? Falava, meu Deus. Aí hoje, quando a gente tá ali na porta dos 50, você fala, meu Deus, até que 50 não é tão velho assim não. Aliás, não é velho, né? A gente tem tanta coisa para realizar, tanta possibilidade, o mundo é tão abundante, estamos vivendo um dos melhores momentos, talvez, da nossa existência, né? Com tantos recursos, com tantas possibilidades, enfim, maravilhoso. Eu vou aqui fazer o convite para minha... A Mari não está aqui ainda. Mari, cadê você? Deixa eu ver se você vai aparecer aqui para mim. Ah, Mariela, querida, já enviei o convite e estamos ao vivo. Cheguei! Coisa boa, chegamos. Ai, Chegamos! Mari, coisa boa. Desculpe, estava aqui me habituando, que botão apertar, e assim a gente vai, né? Eu estava dizendo que nós estamos vivendo o melhor momento da nossa geração, né? Saímos do Não é? analógico, migramos para o digital, e a gente vai aprendendo, vai se virando. E eu estava aqui me lembrando que quando eu era criança, quando eu pensava em alguém com seus 40, 50, eu falava, nossa, que velhinhos, né? Imagina. E hoje, estando aqui na casa dos quase 50, fala, nossa, gente, nem é tão velho assim, não. Aliás, não é velho, tem muita vida pela frente. Não, é uma delícia, é uma delícia. Quando a gente lembra das outras gerações que estava com o cabelo branco, fazia crochê, tricô, né? Hoje a gente não, olha para dentro e não pensa que tem essa idade, né? Cheio de vitalidade, com vontade de fazer um monte de coisa, até esquece. E são novos desafios, né, Gi? São novos desafios. E que bom que a gente tem essa longevidade saudável, né? Que a gente possa passar, por isso que eu falo, eu acho que essa geração nossa, realmente, a gente viveu lá totalmente o analógico, a gente migrou para esse digital, a gente está criando, produzindo, fazendo mais um monte de coisa, então a gente vai vendo tantas histórias inspiradoras, que é uma delícia, e você hoje como especialista, né, nessa caminhada, né, Mário, eu falo, e aí o nosso tema, 50 mais em ação. Como é possível redefinir o sucesso tanto na vida quanto na carreira a partir dos 50 anos, dos 50 mais. Mari, conte-nos o que você quiser nos contar sobre você, né? Já trouxe aqui, você é coach e é aí uma mentora de gestão de carreira. Então, se quiser compartilhar algo a mais conosco, fique à vontade, vai ser uma delícia te ouvir. E já pode dar entrada aí nesses 50 mais em ação, que eu adorei esse tema e tem tudo a ver com muitos de nós. Bom, primeiro, obrigada por esse convite. Que delícia tomar um café junto com você e com as pessoas que te seguem e que estão curiosos para saber mais sobre a vida real, como você fala, né? Um papo real, a vida como ela é, né? Primeiro, Exatamente. muito obrigada, é um carinho estar aqui e principalmente para falar desse tema que, na verdade, eu o vivo em função de que eu já sou dessa geração dos 50 e também por estudos, por uma questão de afinidade com o tema, né? A 50 mais em ação. Tem vários aspectos para a gente colocar aqui sobre isso, mas o primeiro deles é a gente pensar que é uma geração de pura transformação desde do dia que nasceu, porque é uma geração que passou desde uma cultura inicial que a gente foi criado para estudar,
sair da faculdade, buscar um bom emprego, se possível, permanecer na empresa onde havia entrado para trabalhar, fazer seu pé de meia, ter filhos, né? Já tinha Bom, isso era. era um roteiro. É, esse era um roteiro muito bom naquela época a ser seguido por uma grande maioria, né? Era o que ditava. E aí, nesse meio do caminho, a gente foi vendo muitas mudanças. Por exemplo, a mulher entrando no mercado de trabalho, no sentido de dar mais cotoveladas corporativas para encontrar o seu espaço, saindo de um papel ou de ser do lar, ou de ser secretária, ou de ser professora, que eram os caminhos mais comuns da época, né? Para uma grande maioria, para realmente buscar o seu espaço e estudar muito, né? A mulher saiu para estudar muito e ajudar daí, que era uma outra mudança, ajudar financeiramente em casa, né? O homem saiu daquele lugar de que só ele precisava ser o provedor, né? E aqui é uma questão econômica, social, não dava mais só um salário para sustentar uma família inteira, né? Depois essa geração dos 50 começa a ver que tudo bem se separar, né? Você não precisava mais viver a vida toda com uma única pessoa, né? Então, também foi lá enfrentar tudo isso, junto com a geração dos 60, né? Que também abriu muito esse caminho. Depois a gente descobre também, e aí fazendo curta essa história de tantas mudanças, que existe um computador e que as coisas ganhavam outra velocidade. Quando a gente estava se acostumando com isso, vem o celular, e quando a gente está se acostumando com o celular, vem a IA, e assim, para fazer curto tudo isso. Então, 50 em ação, acho que é desde o dia que essa geração nasceu, né? Está sempre em ação. Também transformação. Exatamente. E são transformações que não só essa geração passa, né? Mas que vem de uma forma muito positiva, porque isso também nos tornou ágeis, nos torna pessoas que têm mais jovialidade, que é diferente de querer parecer jovem aos 50, né? Jovialidade está em outro lugar, que é essa coisa de estar com a mente saudável, rápida, cuidar do corpo, mais por uma questão de se manter com saúde, né? E com isso vem o desafio profissional, porque antigamente você já pensaria em uma aposentadoria, né? E hoje não, as pessoas nem querem, não estão com vontade. Então, o assunto é muito amplo e com muita ação. Mas e você, Gi, como está nessa etapa da sua vida, que está próximo, mas que já traz várias perguntas, né? Eu sempre gosto de me levar para tomar um café, né? Eu sempre falo para rever os meus combinados, os meus. O que está acontecendo no momento, o que a vida está me pedindo, solicitando. E eu brinco que eu estou nos 45 do segundo tempo. Então, eu entrei no segundo tempo e estou nos 45, né? Então, estou encerrando, estou aqui no finalzinho dos 45 do segundo tempo, no segundo ato da vida, né? Eu estive no Nature e acho que foi a Cláudia Raia que nos trouxe essa fala. Então, como é que a gente vai fazer esse segundo ato? Como é que a gente vai entrar nesse segundo ato, né? Então, a partir dos 40, Mari, e aí falo da minha experiência, a minha vida teve muita transformação e na forma de pensar, de se colocar, porque eu era de um lugar que eu sempre acreditei nesse roteiro. Eu sempre acreditei nesse roteiro fortemente, apesar de intimamente ter um incômodo, uma coisa que não estava ali alinhado com isso que eu acreditava de fora. Tinha sempre esse lugar muito... Então, crescer, estudar, trabalhar, se aposentar na mesma empresa, de preferência trabalhar lá os seus 30, 40 anos na mesma empresa, se aposentar, casar, ter filhos, ponto. Aí a gente encerra a vida ali nesse roteiro. Só que esse contexto, esse roteiro, ele cabia para um outro momento da vida onde não se tinha tanto, não se vivia tanto, a começar por aí, né? A gente já chegou a ter no Brasil expectativa de 34 anos. Então, imagina a gente, né, sair desse lugar de 34 anos e hoje a gente tem aí 78 de expectativa. Quer dizer, a gente
dobrou, foi muito além. Então, esse roteiro cabia para essa quantidade de vida que se tinha de expectativa. Quando a gente amplia essa quantidade de vida, falei, e agora? O que que eu faço, então, com mais 40 pela frente? Pelo menos 50 pela frente. Então, depois dos meus 40, as questões emocionais, de reflexões de vida mesmo, mudaram muito. Eu passei, no meu roteiro, nada foi sendo ticado, eu comecei a ficar preocupada. Falei, mas estava aqui combinado, cadê? Preciso dar tique, né? Então veio o casamento, passei pela experiência do divórcio, não tive filhos, e aí você vira, né, autônoma na carreira, sai de um mundo corporativo, que aí todo mundo fala, você é louca, sair do mundo corporativo, de uma empresa tão grande, tão boa, vai fazer o quê? Não vai mais trabalhar? O que que é isso? Então, tudo é uma transformação gigante, gigante. E aí você vai ultrapassando esse deserto, né? Dói muito, a gente tem preocupação, a gente fala, se pergunta, eu me perguntei e me pergunto diversas vezes, será que foi a melhor decisão? Tá tudo certo? Não, bora, Gisele, tá tudo certo como está. Essa é a realidade que eu tenho e a gente parte do princípio que essa é a melhor decisão, é o melhor momento, tá tudo certo como tem que estar e tá tudo bem. Então, sim, então, aí eu fico agora planejando, falo, nossa, daqui a 4 anos são 50 anos. Eu falo, nossa, se tudo correr muito bem, eu quero celebrar, fazer uma boa festa, agradecer e planejar os próximos 20, 30, né? A gente, e claro, longevidade com qualidade. E aí, essa combinação de longevidade com qualidade requer alguns combinados nossos, um comprometimento, uma constância, né? Uma disciplina muito importante. Alimentação, bem-estar, cuidados, né, da nossa saúde mental, emocional, espiritual. Então, para essa longevidade ser com qualidade, eu acredito que a gente precisa fazer um bom combinado com a gente a partir de agora, para que isso aconteça lá na frente, né? Você É tem verdade. aí alguma dica, Mari, dessa longevidade com qualidade? Como é que a gente pode fazer esse. Porque assim, o corpo físico sente, né, Mari? Eu falo que, Sim, gente, ele conta pra gente da idade. A gente não precisa esconder a idade, não, porque o corpo conta. é Tá tudo. verdade. É verdade. Olha, Gi, assim, primeiro eu queria apontar algumas coisas antes de responder a sua pergunta, né? Até a partir da tua fala, que é muito interessante, assim, geralmente quando a gente chega no setênio dos 42 anos, na antroposofia, né, é um período, principalmente para a mulher, onde ela tem vontade, eu falo de mudar absolutamente tudo na vida. Às vezes, até quando o paciente está comigo na análise, né, porque eu sou psicanalista também, eu falo, calma, calma, não vai tomar nenhuma grande decisão radical agora, porque é como se fosse um marco, assim, que querer revirar tudo, né? É um pouco Então, de virada mesmo. Fica. exatamente. Então, é muito natural esse momento de rever todo o seu contexto, querer fazer novas escolhas e etc. Né? Ah, e quanto a essa questão também, quando a gente pensa que vai chegando perto dos 50 anos, a gente faz mesmo uma revisão da vida no sentido de, bom, e agora, né? E eu brinco que fazer 50 anos, no meu caso, eu falei assim, bom, agora eu tenho mais 50 anos para acertar novas coisas, né? Então, assim, eu já acertei algumas para chegar até aqui, agora quero acertar outras coisas, né? Quero vivenciar novas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente vai se deparando, já entrando na sua pergunta também, de como chegar lá e chegar o melhor possível, etc., né? Que tem algumas coisas que vão acontecendo com algumas mulheres antes, com outras depois, que é a questão da pré-menopausa, da menopausa, né? Então, também buscar conversar e saber desse tema com uma certa antecipação, porque tem mulheres que passam pela menopausa sem questão nenhuma, no quesito físico e emocional, e tem mulheres que já no climatério, que seria o pré-menopausa, começam a dar sinais de uma série de questões, tanto emocionais quanto físicas, e não sabem que é isso. Né? Então, tá bem atento a esse controle dos hormônios, realmente fazer os seus check-ups,
E, além disso, quando a gente fala de ficar bem aos 50 e seguir bem, né, na medida do possível, eu não sou médica nem especialista nesse sentido, mas pelo menos o que eu ouço quando eu converso com o meu médico, clínico geral, etc., é realmente muito exercício físico, no sentido de ter uma constância diária. Então, aquela velha máxima, né, de andar 40 minutos por dia, buscar se alimentar corretamente, beber muita água, fazer os check-ups. Então, o exercício ele vem nesse lugar mesmo de uma renovação celular e de manter a gente bem. E, claro, a queda muscular, né, que a idade traz, também buscar fazer, no mínimo, uma musculação ou um pilates, até para poder ter coordenação motora, porque se a cabeça está jovem, o corpo, ele pode ser que não acompanhe, depende mais de você, né? E aceitar também. Tem uma grande amiga no auge dos seus 70 anos, eu falo, nossa, você é um exemplo para mim, eu quero muito chegar aos 70 com a tua vitalidade, com a tua disposição, qual é o segredo, né? E ela fala uma frase linda, ela fala assim, ai Mari, cada vez que eu olho no espelho e encontro uma ruga nova, eu falo bem-vinda, né? No sentido de, tá bom, é assim que é, e eu sigo a vida fazendo aquilo que o meu corpo e a minha mente permitem, né? Não fico inventando ser uma super idosa, porque não existe isso, né? Então, é fazer o que dá com o que eu tenho, né? E é incrível porque, veja, são essa pessoa que eu estou falando, que já tem seus 70 anos, ela trabalha por opção, se mantém muito ativa em grupos de discussão, contribui muito, a gente aprende pra caramba com ela está sempre atualizada, busca sair, de se aculturar, ir ao teatro, em exposições, se mantém numa vida social cercada de pessoas que também têm bom humor, ou que... E são exemplos para a gente também pensar de que forma a gente quer escolher o nosso envelhecer, né? Então, eu vi no Nature, até você falou do envelhecer, e aí eu tenho me perguntado constantemente que tipo de velha eu quero ser, qual velha eu quero ser, né? Como é que a gente combina isso? Como é que é importante chegar lá? E talvez um bom direcionador para a gente dessa decisão é a gente perceber os nossos ancestrais. Como é que os nossos ancestrais envelheceram? Quem está mais próximo? Como é que a gente olha? Nossa, aqui foi difícil, aqui foi um pouco mais difícil. Será que eu faço por esse caminho? Eu faço por esse outro? Como é que a gente faz isso nesses 50, né? Como é que eu quero envelhecer? Que tipo de velha eu quero ser para que eu realmente consiga chegar lá com essa longevidade, com essa qualidade? E a gente tem muitos sinais a partir do que a gente olha para trás do nosso sistema, dos nossos ancestrais, para nos ajudar nesse direcionamento aí do envelhecer, né? Porque isso é extremamente importante. Como é que a gente faz isso acontecer? Eu acho que é um bom caminho de solução. E você também trabalha muito com os executivos, né, Mari? Trabalha nas empresas de desenvolvimento. Então, assim, a gente está cada vez mais trabalhando. Então, a gente, né, vai aposentar, imagina, eu quero até o último dia enquanto eu tiver. E eu vejo, né, Fernanda Montenegro recentemente recitando Simone de Beauvoir, né, no parque, né? Coisa linda ali da gente ver, então ver esse movimento. Então a gente tem muitas inspirações aí, como é que a gente quer chegar lá e fazer essas entregas. O que você tem percebido e acompanhado, talvez, do mundo corporativo, do trabalho, da relação com o trabalho? Porque a gente também vem de um ensinamento que trabalha, aposenta e tá ali, fechou a vida, né? E essa transformação 50 a mais também passa pelo trabalho, também passa pela carreira. As pessoas se questionam, estão se aventurando, estão ousando. Como é que você tem percebido essa transformação dessa galera 50 a mais no ambiente corporativo? Nós estamos num momento da história da humanidade novo, né? Nunca se viveu tanto
e nem se viveu com tanta energia e capacidade física, intelectual, de seguir adiante nessa idade, né? Então, é um momento novo. A população, ela começa a envelhecer em termos de pirâmide geográfica, vamos dizer assim. A nossa pirâmide está invertendo, né? A gente tendo mais vida do envelhecimento do que crianças nascendo, né? Então, por isso a gente já vai olhando também essa diferença na história. E aí, o que acontece, né? As empresas, elas juniorizaram muito também os cargos, você vê que uma grande maioria das empresas começou a manter mais cedo os jovens em bons cargos, eles estão preparados também, estudaram muito para chegar lá, e há uma insegurança também no mercado de trabalho, por volta dos 40 anos já, não é nem mais dos 50, onde as pessoas começam a se questionar quanto tempo eu ainda vou ter no corporativo, né? Se eu não tiver numa posição já de diretor, será que eu consigo me manter no corporativo? Então, essa insegurança, ela paira no ar, né? E a partir dessa época ou dessa idade, eu começo a atender pessoas que vêm perguntar e tentar entender se precisa ter um plano B, se vai fazer, o que vai fazer. Não necessariamente já pedir uma demissão, mas como se preparar, né? Planeja, né? Se programa. Exato. Até porque perto dos 40, aquelas pessoas que têm filhos, ainda às vezes os filhos estão para entrar na faculdade ou estão começando a primeira vida adulta, que nem eu falo, então ainda há uma dependência dos pais, né? De uma forma bastante importante. Então, realmente, é um trabalho maravilhoso, porque é uma revisão dos talentos, é uma revisão das qualidades que a pessoa tem, dos seus pontos fortes, além do executivo, né, como pessoa integral, né, como ser humano, vamos dizer assim. E muitas vezes se descobre que houveram ou há opções e escolhas que não estavam evidentes porque se seguiu um roteiro de escolha de faculdade, etc. E aos 40, dá tempo ainda de planificar esse plano B e muitas vezes até escolher algo completamente diferente daquilo que você escolheu ao estudar faculdade. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Eu atendi um diretor, ele já estava mais com 50 anos de idade, né? De uma empresa de tecnologia, e a gente olhando e fazendo todo um trabalho que é uma metodologia em cima disso, ele tem paixão por enologia, por vinho, né? E, bom, eu vou te contar que, no fim, ele conseguiu uma representação de vinhos franceses, e ele é um dos maiores importadores de vinhos franceses no Brasil, e vai muito bem, obrigada, né? Com essa empresa que ele toca com a família como um plano B, né? Às vezes eu passo lá para comprar vinho. Olha lá, tem a Ana Mansur, atualmente, quem está na faixa dos 40, recém está engravidando e tendo filhos. É verdade, tem isso também. O que deixa a situação mais crítica em termos da necessidade de um trabalho bem remunerado. Olha, Ana, é verdade essa sua colocação. As famílias hoje também estão nascendo como família, às vezes mais tarde, né? De qualquer forma, há o desafio no mercado, mas também queria tranquilizar vocês, porque ao mesmo tempo que a gente fala, puxa, tem muita gente pensando aos 40, meu Deus, como eu vou fazer, né? Tem muita oportunidade nascendo, porque como é um momento histórico novo da longevidade, as empresas também já entenderam que é importante elas contratarem as pessoas com 40, 50, mantê-las
na corporação, até por uma questão estratégica. Porque se eu não tenho mais tantos jovens na nossa pirâmide etária, e os jovens nem todos querem trabalhar CLT ou se manter numa única experiência, eles gostam de vivenciar várias experiências, pode ser estrategicamente ruim para a empresa não manter pessoas que queiram mais estabilidade, né? Agora, a gente também, vendo essas oportunidades, que esse é um ponto, e o outro ponto é que com muita tecnologia, com a inteligência artificial, com drones, com mercados na área climática, na medicina, também surgem muitas oportunidades novas, de carreiras novas, e que cabe a nós também nos colocarmos na posição de voltar a estudar, de gerar também o conhecimento para poder aproveitar essas oportunidades, né? E só dando um exemplo, eu tive uma cliente, né, na área de como fazer a sua transição de carreira, ela não conseguia se recolocar no mercado, uma executiva excelente, um currículo maravilhoso, e aí ela aproveitou essa questão de que se precisava de bons programadores, começou a cursar acho que era Python, uma linguagem X, e conseguiu se recolocar no mercado de trabalho e mudou completamente de direção, ela não era dessa área. Então, ela se propôs a aproveitar essa oportunidade. Gi, quer complementar com alguma coisa? Essa coisa da gente se transformar, né? A Ana é uma empreendedora, ela, né, tem um projeto que ela já... Eu a conheço desde 2015, acho que é esse ano aí, né, Ana, já que foi o surgimento do Verbo, né? Então, de potencializar mulheres, de fazer a troca, né, de trazer todos os assuntos temáticos, então é um projeto maravilhoso. E eu acho que a gente tem que ir para esse lugar do estudo também, né? Então, essa ação, 50 mais em ação, 50 mais, 60 mais, 70 mais em ação, que a gente flexibilizar e ir para o lugar desse lugar aprender. Então, a gente tem muitas variáveis hoje que vão complicando. A Ana até colocou a questão da flexibilidade, né? A falta de flexibilidade de trabalho remoto que afastam os jovens. Também acredito que isso também acaba, não quero uma vida mais tranquila. Então, as pessoas estão repensando. Então, essa transformação, né, planetária, da forma de se relacionar, de trabalhar, de fazer as coisas, de fazer dinheiro, é muita transformação e a flexibilidade da nossa parte também de aprender e fazer as coisas acontecerem, precisa estar junto aqui com a gente. Exato. E é muito importante estar percebendo da experiência, né? A experiência. E tem uma maturidade emocional, profissional, que não tem como você acelerar, você precisa vivenciar. E aí, mesmo que o jovem tenha muito conhecimento técnico, formação e nas melhores universidades, tem uma parte ali do trabalho que precisa ser vivenciado e que talvez a empresa não tenha o tempo suficiente para trazer. Então, perceberam, claro, né? A gente... Lembrando que isso para o Brasil também é muito recente, é muito novo, né? A é muito novo, que para a Europa, Estados Unidos, principalmente a Europa já é mais tranquilo, já nem se fala tanto. Para a gente isso é muito novo, né? Um país mais novo, a gente está construindo aí muita coisa que vai funcionar nas gerações futuras. Uma frase que eu gosto muito é: nós somos as ancestrais do futuro. Então, tudo que a gente está vendo aqui agora vai impactar as gerações futuras, né? Como é que a gente vai lidar? Que caminhos que a gente está abrindo, desbravando, para que essas gerações futuras possam, talvez, ter facilidades, fazer de uma outra maneira. Então, é muito gostoso. Então, o aprender sempre é fundamental para que a gente tenha essa longevidade com qualidade e se dê a permissão de experimentar, de arriscar. Porque eu acho que a nossa formação mesmo emocional ao longo do tempo era muito de ficar mais rígido, mais parado, não confiar tanto, não se ousar tanto. Fantástico, né? Ana, essa frase, nós somos as ancestrais, as meninas
Ah, gente, a Bárbara e a Mariana, né, do Talvez Seja Isso. Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase foi com a Bárbara e com a Mariana do Talvez Seja Isso. A Isabela Couto também usa muito essa frase, e eu também gosto de partilhar isso, que eu falo, gente, é fantástico, porque isso traz também uma clareza do nosso papel, a nossa responsabilidade no momento presente. Sim, O que que a gente está fazendo hoje que de alguma maneira está colaborando. Então, principalmente, né, Mari, nós que passamos pela experiência de não sermos mães, a gente não vai ter filhos aí para contar que a gente vai ultrapassar, né, as outras gerações. O Bert sempre falava isso, que uma maneira muito bonita que a gente tem de passar por gerações é entregar filhos ao mundo. Então, você está sempre perpetuando as gerações. E nós que não temos essa experiência, o que que a gente faz hoje aqui que de alguma maneira pode contribuir para gerações futuras, né? Então, o que a gente faz de movimento de cuidados emocionais, físicos, da relação com a gente mesmo, é uma maneira da gente contribuir para gerações futuras. Então, a gente entrega isso de alguma maneira, né? Não entregamos em filhos físicos ali, mas a gente entrega nessa forma de funcionar, de trabalhar. Então, isso também, isso não substitui, né? Esses projetos em vida não substitui a maternidade, não é isso que eu também partilho disso que claro. dá de lugar, gente, é muito profundo, é muita transformação. Eu sempre gosto de brinco com as minhas amigas, falo, gente, tem duas coisas que nos transformam mais no planeta enquanto humanos: a maternidade e os relacionamentos afetivos. São dois lugares que a gente realmente se transforma enquanto humano. A mulher, na maternidade, né, física, ali, acho que é muitas questões que ela atravessa e que só ela sabe o tamanho das angústias, dos medos e o que ela atravessa, é uma coisa muito louca. E os relacionamentos afetivos, quando a gente está disponível de verdade, a gente entra numa relação e o outro que chega totalmente diferente e a gente fazer aquilo funcionar é um lugar que exige muita flexibilidade e transformação da gente. Então, é muito bonito. É muito bonito. E assim, né? Veja, eu concordo com a questão da perpetuação, quando a gente tem a oportunidade, né, de ser mãe, de ser pai. É incrível poder contribuir nesse sentido. E também vejo que no caso de não ter filhos, como foi meu caso, né, e acho que é o seu, a gente ainda assim é exemplo, né? Exemplo para o entorno. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho 4 sobrinhos e eu brinco que, puxa, eles podem se espelhar com as minhas ações, né? Da mesma forma que eu aprendo muito com eles, em termos, eles me mantêm jovial, né? Quando eles me contam as coisas e a gente troca, eu acabo descobrindo coisas que eu não saberia se eles não pertencessem à minha vida, né? E também tem outras formas, por exemplo, tem gente que decide fazer trabalhos sociais, né? Por exemplo, eu já peguei situações onde a pessoa estava financeiramente muito bem e queria parar, sim, de trabalhar, mas queria se sentir útil, né? Porque era a vontade da utilidade, de sentir-se útil. E a partir daí, acabou decidindo por estar numa ONG que agora eu não lembro o nome, mas é uma ONG onde você vai e pode ninar bebês e abraçá-los e cuidá-los. Então, há tantas outras formas, né, da gente perpetuar exemplos e também se sentir útil, até porque, entrando nessa questão da utilidade, esse é o grande segredo, né, no meu ponto de vista, de envelhecer bem, né? Então, quando você estava falando, eu me pergunto como é que eu quero escolher ser de maior idade, né? Eu falo que só tem 2 caminhos, Gi. Ou a gente acorda todo dia dizendo, oba, que dia legal que eu vou viver, ou a gente acorda dizendo, ai meu Deus, será que é hoje? Então, assim, você tem que escolher como é que você quer acordar todo dia, que pergunta você quer se fazer, né? E acho que a partir daí já direciona muita coisa. Né, que os jovens hoje nos deixam em dia com tudo, e realmente, a gente tem a oportunidade de viver
jovens, né? Porque eles fazem coisas, pontos de vista, colocações, que é muito interessante ouvir. E falar assim, nessa mesma idade, né? O que que eu pensava sobre isso? Ou nem pensava sobre isso, e hoje, de repente, essa geração está fazendo. Então é muito bacana, coisas simples, básicas, É, né? Na nossa época, a gente era louco para fazer 18 anos e tirar a carta, né? Ter o carro. Hoje em dia, é raro quando você vê alguém de 18 anos querendo carro e querendo tirar a carta, nem está querendo, né? Então, é. coisas simples, olha a mudança, né? De São comportamento. mudanças. É, E a gente vai observando, e são né? ótimas para cada, e são ótimas porque são consciências diferentes, inclusive, né? E que precisam estar somadas, né? Nenhuma geração é melhor ou pior, elas são como são. Agora, falando também da questão dos 50, das nossas, das coisas que a gente enfrenta, até algumas coisas muito engraçadas, né? Eu, pelo menos, sempre tive uma ótima vista, né? Enxerguei sempre muito bem, de perto, de longe. E, bom, com a menopausa, essa transformação veio o braço, como diz popularmente, já não alcança mais a distância para eu conseguir ler, e só aumenta. E aí eu fico pensando nas indústrias, tudo. Olha, para mim, o maior desafio, sabe qual é? Lavar a cabeça no chuveiro. Então, eu não consigo ler se eu estou pegando o condicionador ou o shampoo. Aí me deram a dica: vira ao contrário, deixa o shampoo com a tampinha para cima, o condicionador com a tampinha para baixo. Aí vem meu ajudante, faz toda a limpeza do banheiro, põe tudo para cima. E aí pronto, né? Então, são coisas assim, simples, mas que, puxa, podia pôr nas embalagens um S gigante, um C gigante, que já ia me ajudar muito, né? Mas só uma coisa engraçada. Eu uso óculos desde os 6 anos de idade. O óculos é parte integrante já de mim, já a vida inteira. Porém, Bom, o de perto agora tá pegando, coisa que não acontecia, era só para longe. Agora o perto fala, nossa, gente, tem uma mudadinha aqui, né? Tem um negócio acontecendo aqui, realmente muda. Hoje, ok, mas agora deu uma mudadinha bem significativa e são coisas realmente. E aí, até isso, a gente não está, né? bota etiqueta colorida, adorei, Cidinha. Mas eu quero que a indústria preste atenção na gente, Cidinha. A gente que tem que se adaptar. Não, eles precisam começar a entender que nós somos 41 milhões já. Assim, o que a gente está gerando de economia no mundo, né? Então, assim, a Pois indústria precisa é. saber isso. A gente tem aí um mercado crescente mesmo e a gente vai ainda ampliar isso aí provavelmente. Então, está na hora de repensar mesmo algumas coisas e pensar em todo o público, né? E a gente vê que não precisa favorecer só um ou outro, mas a gente incluir realmente todos, né? Acho que a inclusão e a diversidade, ela começa nisso também. Todas as faixas etárias são importantes. Eu também partilho com você sobre a questão do. Não tem. Minha época, não, na minha época não era. A melhor época é de cada um agora que está vivendo. Então, cada geração no seu contexto, no seu momento, é a melhor que está sendo vivida, né? A Não gente não toma toma banho de banho de óculos. Sensacional. aí coloca. Eu tenho um carro que ainda a gente abre naquele controle do porta aberta, porta fechada, né? E também, esses dias eu estava olhando na garagem, um pouco escuro, mesmo sendo de dia, aí o brilho do negocinho, eu não sabia dizer se era a plaquinha da porta aberta, se era a plaquinha da porta fechada, e aí eu ficava assim, tentando ver onde tinha um pouco de mais luz, mas aí o brilho também atrapalhava. Eu falei, gente do céu, eu precisava pôr vou ter que também pôr outro adesivo lá, Cidinha, dizendo, olha, aqui é onde abre e onde fecha, né? Ai, ai. E realmente. Então Visão é realmente, eu imagino, eu estou desde os 6 anos usando óculos, né? Então já é parte, assim, já não esquenta, mas pensar nisso, né? E eu acho que a transformação do ser humano, né? A gente, enquanto acho que vem acontecendo, nem todo mundo está pronto, acho que é parte disso mesmo, da trajetória da gente, dessa evolução. E aí a gente que trabalha com o desenvolvimento, né, humano, do potencial humano, essas contribuições a gente pode ir deixando também, né? Não de uma maneira, mas vai deixando de outra forma, então é muito gostoso. Então, essas ações têm várias maneiras. E essa coisa que você falou do como é que eu decido acordar, já começa por aí como vai ser o dia.
Eu tinha um cliente muito querido que ele falava que todos os dias o ritual dele era levantar-se, sentar na cama, batia os pezinhos e falava: Oba, hoje eu estou em cima da terra novamente. Tenho grandes oportunidades de fazer coisas Ai, que incríveis. lindo, E que lindo. essa atitude de bem-estar começa com a gente, começa nesses pequenos detalhes. Como é que eu escolho, né? Como é que tá? Eu tenho uma professora, a Wilma, que eu gosto muito dessa explicação dela, né? Que ela fala que o contrário de viver, a maioria das pessoas responde que é o morrer. E na verdade não é. O contrário, né? De morrer é o nascer. Então, nascer e morrer. E o viver é o reclamar. Então, quando a gente está ali, o oposto de viver é o reclamar. Se eu passo uma vida inteira na reclamação, estou ali o tempo inteiro, tudo está ruim, tudo está difícil, tudo está complicado, tudo está não sei o quê. Gente, é inevitável que o corpo físico, inclusive, vai sentir isso. Ele começa a criar doenças, ele começa a criar mais dificuldade, porque naturalmente, né, o tempo útil do corpo, ele vai se entregando. Então, se eu entro nesse processo de muita reclamação e de ver a vida igual o Lip e o Hard, né? Lembra do Hard? A vida. Uhum. Se a gente tem a filosofia do hard, a vida vai ficar muito pesada, muito mais difícil, muito mais complicada. Então, o que tipo de velha eu quero ser, eu também tenho cuidado dos pensamentos, dos sentimentos, que ações me levam para o mais, me levam para esse mais bem-estar. Qual que é a autorresponsabilidade, né? Abraçar essa autorresponsabilidade, esse autocuidado que é nossa responsabilidade cuidar e as trocas das relações também, né? Tem aquela pesquisa de Harvard, que a gente sabe que já está completando quase 80 anos, e ela se segue, né, agora com os filhos dos primeiros ali da pesquisa, que está comprovado. Então, a qualidade da nossa longevidade diz muito a respeito das nossas relações, o quanto que a Bem, gente está inserido nesse meio, com quem que eu estou trocando, com quem que eu estou somando, com quem eu estou partilhando a vida. Somos seres sociais, é importante isso. é, Então, essa qualidade das relações também impacta a nossa qualidade na longevidade. Então, cuidar sabe, das relações. sabe, Gi, isso que você falou é super importante. Tem dois aspectos, né? Se você tem a oportunidade de ah, consultar o seu médico pelo menos uma vez por ano, ter alguém que te acompanhe, para ver como estão teus hormônios, como estão suas vitaminas, isso e como você está se alimentando e fazendo exercício, no meu ponto de vista, esse é o primeiro ponto para você entender se às vezes você está muito reclamão ou cabisbaixo, porque tem alguma condição orgânica que não se viu, uma falta de vitamina D, uma falta de vitamina B12, etc. Então, isso pode ir te deprimindo e você não percebe que é isso, né? E aí resolve e vida que segue, ou alguma reposição hormonal, no caso das mulheres, né? Dos homens é lá mais na andropausa. Ou, não, tá bom, isso tá tudo bem. Pode ser também que, claro, há muitas incertezas no entorno, uma incerteza econômica, as notícias que, se puder evitar de ficar assistindo a televisão com essas notícias que estão aí, tentar se alimentar de notícias boas, que elas também existem, e só tem que procurar em outros tipos de mídias, né? Então, é buscar uma escolha de vida que também não é pôr debaixo do tapete as preocupações, porque elas são reais e existem, né? Como é que eu gero dinheiro? Como é que eu sustento aí um complemento de aposentadoria? Será que eu vou ter aposentadoria? Então, a gente não está negando as preocupações, mas é estar ativo para lidar com esses obstáculos, né? E estar ativo é essa convivência social, é buscar aonde estão as oportunidades, é também se dar o direito de se reinventar. Toda vez lá que eu abro o computador abre lá, acho que nessas telas, se não me engano é o Bing lá, aparece todo dia, curso grátis na universidade tal, venha fazer curso de A de graça. Então, assim, é se permitir se reinventar, né? Tem um exercício muito prático para quem tiver na dúvida, assim, puxa, mas ela fala que tem tanta oportunidade, eu só vejo em tecnologia. Não, gente,
tem um exercício que eu vou indicar que é assim, pega lá... os principais pontos são discutidos no Fórum Econômico Mundial. Você vai lá no Google, fala principais pontos discutidos no Fórum Econômico Mundial. Aí você vai ver lá mudança climática, saúde mental, bom, tecnologia, etc. Tem muitos pontos. Aí pega aquele ponto que você fala, bom, com esse tema eu tenho mais afinidade, eu gosto mais, quero saber mais, ou estudei mais sobre isso, né? E aí faz a seguinte lista, né? Vamos supor que a gente esteja falando de saúde mental, tá? Escolhi saúde mental. Aí coloca lá, tem ali a coluna do falta e a coluna do sobra, né? Você vai listar tudo que você acha que falta sobre saúde mental. Ah, falta lugares para as pessoas se tratarem em um preço acessível. Ah, falta orientação. Ah, falta saber mais sobre o tema. Falta compreensão social. Bom, só uns exemplos. Aí você vai na coluna do sobra. O que sobra? Ah, sobra... médicos se formando sem emprego nessa área, sobra, deixa eu pensar aqui, sobra gente doente, sobra gente que não sabe onde procurar ajuda, para brincar um pouco. E aí depois você olha essas duas colunas e pensa assim, bom, o que eu posso unir do sobra e o que eu posso unir do falta, né? Se eu fosse gerar um negócio com isso. E de repente, estou aqui dando uma ideia hipotética, olhando essa lista, e falo assim, bom, está sobrando médico que se formou nessa área e está faltando gente para poder ser atendido de uma forma acessível. Vou criar uma clínica para atendimento em grupo. Eu posso até não ser psicoterapeuta, mas eu posso contratar, gerar o lugar. Então, é um exercício que parece uma brincadeira, mas isso são formas de você pensar numa própria forma de empreender, né? Em cima de uma economia que, segundo o Fórum Econômico, são áreas de espaço de oportunidades, né? E esse exercício é maravilhoso, ainda mais pautado às vezes. E até o do nosso tema, né? Redefinindo aí o sucesso, tanto na carreira quanto na vida. Eu posso redefinir não só no que trabalhar, mas na minha vida. O que de repente eu quero inovar, que já não cabe mais, o que eu posso fazer, né? O que já não funciona mais? Eu sempre gosto de ir para essa linha, não é o que é o certo e o que é errado, mas o que não funciona mais na minha vida, o que não funciona mais nesse momento, e eu posso gerenciar de uma outra forma, inovar, renovar, zerar a conta e começar de novo. Enfim, é possível, né? A gente... E você trouxe um ponto super legal, Mari, que eu acho que também é fundamental. Quando a gente olha para a realidade tal como ela é, como eu gosto sempre de dizer, a gente não vai desconsiderar os obstáculos, em hipótese alguma, eles estão ali para acontecer. Não é a positividade em excesso, aquela que chega a ser quase tóxica, né? O mundo encantado de Bob, não é isso. Eu adorava esse O Mundo Encantado de Bob, né? Ele trazia umas coisas assim incríveis. A Ana até falou que eu estou entregando a idade aqui para a gente falar do Lip e do Hard, né? Mas eram desenhos tão legais, né? A gente tinha tanta coisa boa. E aí, esse 50 mais em ação são os nossos exemplos, né? É muito bom. Então a gente vai lembrando. A Corrida Maluca. Eu adorava a Corrida Maluca, Caverna do Dragão. E a gente tem uma série de desenhos ali que hoje, infelizmente, não tem mais, e a criançada, né, acabou talvez não usufruindo disso, assim, que a gente se beneficiava desses desenhos, uma delícia. E a gente trazia muito ensinamento ali deles também, muita coisa, o que fazer e o que não fazer nunca, né? Então a gente aprendia, né? Pink e o cérebro, era uma coisa incrível. Eu sou do Tom e Jerry ainda, Gi, já sou um pouquinho antes. Pica-Pau e Leôncio. Gente, eu também adorava, a gente aprendia muita coisa ali. Então, tudo isso, aí a gente não é fazer de conta que não tem o problema. Não, os problemas estão aí, os problemas sociais, as realidades. É a gente cuidar, né, para que a saúde mental começa pelo que eu escolho ler, ver. Então,
Com Nossa, certeza. esse autocuidado é uma responsabilidade sagrada. Então, o comer, o que que eu escolho colocar para o meu corpo? Como é que eu mando isso para o meu corpo? Porque tem consequências, é a gente aprender a lidar com as consequências. Então, tudo que eu vou escolher vai me trazer benefício ou malefício, e aí a gente precisa lidar com essa realidade. Então, o positivo não é ficar no mundo ali fechado, né, fazendo de conta que está tudo bonito. Não. Mas é escolher o que que eu vou ler, o que que eu vou fazer. Se não está tudo bom, vou fazer um trabalho voluntário, vou ali estender a mão para alguém, fazer alguma coisinha, né? Eu lembro muito que o Chico Xavier falava isso. Ele dizia que quando ele estava nos momentos mais assim depressivos dele ali, que ele estava irritado, que o Emmanuel dizia para ele: Chico, dá um pulinho, tem tanta comunidade precisando de você, vai lá trabalhar um pouquinho, vai que rapidinho esse processo dele vai lá que já Passa. passa. Se estender a mão, ali, oferecendo alguma coisa. E quando você fala desse exercício, né, um exercício que tá bom, o que está faltando, o que está sobrando, o que eu tenho aqui de talento, o que eu sei fazer muito bem, que eu posso, de repente, somar nisso aqui, fazer acontecer algo, e aí a gente vai observando. E nem tudo vai dar para fazer, não vai ser perfeito, nem todo mundo vai aceitar. Tá tudo bem, nossa, é importante a gente ir educando, transformando, né? Quem trabalha com desenvolvimento, com educação, é a gente ter essa sabedoria, essa paciência do tempo de cada um. Nem todos aprendem na mesma velocidade, os contextos são diferentes, as realidades são diferentes. Então a gente precisa cuidar do contexto geral mesmo e ir contribuindo dessa maneira, né? É verdade. A Ana sempre disse que tem duas coisas certas na vida, a mudança e a morte, é verdade. É, E uma mudança também e uma mudança. Então, o que é certo é a mudança. É a única coisa. A gente vai mudar de qualquer jeito, né? A gente muda para criança, de criança para adolescente, de adolescente para adulto e até de vivo para morto. Eu também sempre falo isso, de vivo para morto. Então, é uma mudança, é inevitável. E quanto mais eu estiver flexível à mudança, a gente sabe, né, de um item da programação linguística, que quanto mais flexível eu sou, mais eu domino o sistema, né? Então, isso é, favorece a vida, a nossa flexibilidade diante da vida favorece a vida a fluir, a nos ajudar, a nos favorecer. Então, acho que tem tanta coisa boa nesse 50 mais aí em ação, né? Eu falo, Deus, eu vou chegar ali nos 50, nossa, já pensou 50. E aí, ao mesmo tempo, assim, você esquece que tem 50 anos, é só começa a gente lidar com um número, né? É um número, tô aqui, tenho 50, vou fazer 50, tô com 40, vou fazer, né, no mês que vem 46, 4,6, tô aqui encerrando os 45 do segundo que tempo. delícia. E sabe, falando das questões de estar aberto à mudança, né? Às vezes tem coisa que precisa morrer para a gente mudar, né? E tudo bem, e É, tudo bem. A única questão é que, assim, quanto antes a gente se permitir parar para refletir, para poder experimentar coisas no paralelo. Quando eu falo paralelo, se você está trabalhando e já está com algumas inseguranças de quanto tempo ainda isso vai durar, e quando eu falo quanto vai durar, não é no sentido se é naquela empresa, né? Aquele estilo de vida, né? Que está proposto aí para frente. Então, não ter medo de, enquanto você está nessa posição, e realmente experimentando planos B. Porque, de alguma forma, eu sei que dá mais trabalho, que a gente está cansado, que a vida corporativa suga a gente mesmo, mas é melhor experimentar e cometer alguns erros enquanto você está trabalhando do que arriscar tudo o que você guardou sem essa vivência, né? Mas paciência também, se você só pode experimentar depois, vai depois mesmo, né? É isso aí, não tem jeito. Mas é importante. Então, eu tenho o sonho de ter um restaurante, um bar. Ótimo. Então, quando vai ser suas próximas férias? Procure fazer algum contato com alguém que tenha bar e fale, posso vir estagiar aqui nas minhas férias? Os senhores Vai lá, encosta o balcão
no bar daquela pessoa, ver o que é atender as mesas, ver o que é estar lá de manhã recebendo a carga, ver o que é receber um fiscal no sentido da questão de saúde pública e etc. E aí depois você me conta se você realmente se encantou por isso e fala, não, eu vou investir nisso mesmo, ou se o que você gosta é de sentar na mesa para tomar o seu chopinho com seus amigos. Então, quando eu falo experimente, se não é tentar abrir em paralelo e ver como é que você toca com um sócio ou com alguém da família ou algo que você possa fazer no final de semana, experimente nas férias possibilidades. Ah, mas aí eu não descanso? Bom, o que é 30 dias de os outros teus 50 próximos anos experimentando algo, né? Exatamente, é aquilo que você sonha. Então, É, tudo tem um preço, né, Mari? O quanto eu estou disposto a pagar pela recompensa que eu quero ter. Então, negociar os preços e recompensas é fundamental, é essencial. Então, a outra coisa que eu posso trazer de dica, e eu vivenciei isso na carne quando eu decidi fazer minha transição, e eu decidi fazer com 35 anos, minha transição plano B, né? Foi que eu tive que escolher dar um downgrade, um retrocesso, entre aspas, na minha quantidade financeira. Né? A minha entrada financeira reduziu drasticamente pela escolha que eu tinha começado a fazer de novidade. Não dava para eu fazer uma mudança já ganhando o que eu ganhava quando eu estava no auge da outra carreira. E isso exigiu de mim um planejamento, inclusive de mudança de casa, de estilo de vida, porque por um tempo o que a gente poderia considerar, entre aspas, dar um passo para trás ou dois financeiramente era necessário para eu poder conquistar o que eu gostaria ali na frente, né? Então, ter muita consciência que você vai ter que negociar algumas coisas com você mesmo, ou vai ter que negociar também com a família, com quem está perto. Olha, esse é o sonho, é esse o direcionamento para garantir uma qualidade de vida maior lá na frente. Nós vamos ter que nós também considerarmos algumas adaptações no conjunto, vamos segurar essa onda juntos e discuta isso com seu parceiro, sua parceira, discuta isso na família, porque dificilmente as pessoas falam sobre isso, mas é uma realidade de adaptações necessárias numa grande maioria, a não ser que você esteja num outro patamar e que possa ter essa mudança de uma forma mais estabilizada, né? isso é fantástico. Mari, estamos aqui há 1 hora da nossa live. É tão gostoso. Nossa, 1 hora. que delícia! Então, nossa. Para ver se ele não vai nos derrubar, porque eu acho que o Insta agora reduziu também de novo a quantidade. Tá bom, Então, vai em frente. agradecer demais, foi uma delícia. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Foi uma delícia a gente se reencontrar, estar juntos, né? Nada. Então, o seu tempo, como eu sempre digo, o que você me entrega aqui é o recurso mais sagrado que o humano tem, que é o tempo. Esse a gente não repõe, não compra, não tem como, além do seu conhecimento e da sua experiência. Então, obrigado por quem esteve aqui com a gente, acompanhou, trouxe a informação, porque isso aqui a gente faz junto, é uma troca, e desejar uma sexta-feira incrível, um final de semana maravilhoso, e te agradecer muitíssimo, Mari, obrigada mesmo. Obrigada a você, a Ana, ao Henrique, a Di Franco, a Cláudia Lima, que está aqui com a gente também. Puxa, um prazer imenso. Espero que a gente possa se ver de novo rapidamente. E continue com esse seu café com a Gi, que traz coisas incríveis para a gente refletir e trocar sobre a vida como ela é, né, Gi? Aqui, de carne e osso. Todos no mesmo patamar. Podemos envelhecer com muita qualidade, com muita jovialidade. Esse ponto é importante, saber o que valorizar. Meu bem-estar, felicidade ou dinheiro na conta. E aí, para cada um é importante de um jeito, e talvez não precisa ser um ou outro, talvez a gente possa fazer os dois acontecer, né? Porque dinheiro realmente também,
felicidade também, né? Proporciona bons momentos. Então, essa coisa, um ou outro, não. Talvez a gente consiga fazer de um jeito que é possível os dois, talvez guardadas as devidas proporções, mas dá para fazer sim, não precisa ser um ou outro, né? Que coisa boa. Mari, Bom, obrigada. tá bom. Olha, muito obrigada a todos. Adorei a participação da Ana também, da Cidinha. E vamos em frente, Gi. Bom 50 em ação para todos. Informação. Obrigada, Tchau. Mário. Beijo.